Olá, minha família, sejam todos bem-vindos. Daqui fala o vosso boy Paulo Canguengue. Estamos no Paulo Podcast. Estamos na véspera de Natal. Desejamos um Feliz Natal para todos os nossos seguidores, para todo aquele que acompanha nosso trabalho. Um Feliz Natal, cheio de paz e muita prosperidade. Hoje, o nosso tema, nós vamos fechar o ano com o último podcast. Atenção, esse é o último podcast. Vamos fechar mesmo em grande. Nós vamos falar da função dos partidos políticos na sociedade. Se calhar está a se perguntar, esse tema, o Paulo, foi pensar como esse tema. Não sai ali, ativa o sininho, se inscreva no canal e tu serás abençoado, mas muito, 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 muito abençoado. Nós estamos aqui, o nosso convidado, ele vai se apresentar, está à minha direita. Sim. Muito bem, sou Enoque Kusendela, sou natural do Dito, tenho 32 anos, sou licenciado em Ciência da Educação, na especialidade de Psicologia da Educação, Certo. e sou um seguidor da política, Ok. e sabe que a política faz parte do nosso cotidiano, Certo. então nós somos uma voz que Ok. pode encerrar toda a compreensão sobre o que os partidos políticos fazem na sociedade, mas temos uma opinião a dar e a partilhar. Certo, certo. Não sai dali, vais aprender a função dos partidos políticos na sociedade. Se ele está se perguntar, mas qual é o melhor partido, então? Qual é a função dos partidos? O que é que o partido tem feito, né? Então, hoje você vai aprender, vai mesmo aprender. E o nosso convidado já se apresentou, é alguém que eu conheço, é um cota, né, que nós respeitamos muito. Sim, aí falamos do partido, né, a função dos partidos políticos na nossa sociedade. A nossa sociedade vem enfrentando, ou seja, vem convivendo em várias coisas. Sim, várias coisas que tem a ver com os partidos. Antes de a gente falar sobre isso, eu queria que fizesse uma breve apresentação, ou como é que, né, o Cote entrou tipo, assim, no mundo da política, entender um pouco da política. Tipo, qual foi a inspiração? Tipo, de repente, viste alguém num debate, num programa, algo, se alguém motivou, essa inspiração, como é que veio? Bem, a primeira curiosidade nasceu mesmo do tema que vocês Ok, decidiram discutir hoje, ok, né? Querer um bocado perceber qual era o papel dos partidos políticos na sociedade. certo, Isso levou-nos a ingressar às fileiras do MPLA. Sabe que hoje, quando nós entendemos que temos que conhecer como é que funciona um determinado segmento da sociedade, como é que funciona um determinado subgrupo da sociedade, nós temos que fazer parte dele. certo, E então essa curiosidade de saber o que um partido político fazia, ok, qual é o papel de relevo que os partidos políticos têm, nos levou, no do ano de 2006, 2007, ok, a irmos atrás da JMPLA, certo, depois concomitantemente ao MPLA. certo, E hoje não nos arrependemos de ter ingressados nas fileiras da JMPLA depois do MPLA. ok, ok. Tanto há pessoas que Uhum. nos inspiraram, algumas já de felizes memórias e outras ainda em vida. Mas o grande segredo foi, existem muitos partidos políticos. O que é que fazem? E Certo, dentre eles todos nós decidimos ingressar à JMPLA, porque também por intermédio da Escola Primária Comandante Libata, o professor Francisco Poeta, famoso professor Caloia, ok, já nos levava em algumas atividades da OPA. ok, A ok. OPA é um segmento ligado agora já ao governo, mas naquela altura muito ligado ao partido MPLA. Então já fomos formatados e preparados para olhar para o MPLA como partido certeiro, na nossa perspectiva, né? Sem Ok. descurar a possibilidade de que os outros pensem diferente. Certo, certo. Ok. E no que o Cota acabou de falar, né? O motivo, as razões. E aí tem uma pergunta que no nosso primeiro tema, né? A função dos partidos na nossa sociedade. E qual é o papel, né? O papel principal dos partidos políticos na sociedade? Muito bem. A olhar para a essência dos partidos políticos, os partidos políticos que nós temos, os predominantes, por exemplo, na nossa realidade, Certo.
já que a nossa discussão, o nosso debate tem de ser à volta da nossa sociedade. Certo, certo. Aqui, né, temos partidos da esquerda, né, cuja ideologia assenta no marxismo, leninismo, partidos que se inspiraram no Lenin, Ok. em Marx, que são os grandes precursores da política. Temos partidos da esquerda, da direita. Certo. E aqui os partidos são instituições que resguardam ou protegem os direitos dos cidadãos de opinar, de participar ativamente na decisão, Ok. nas decisões que os governos têm de tomar para a vida das comunidades. Portanto, de forma geral, os partidos lutam pela justiça social, né? Lutam pela promoção da igualdade, da inclusão. Certo. O direito, por exemplo, até 1822, 1818, nesse período no Brasil, por exemplo, nem todas as pessoas participavam das eleições gerais, por exemplo. Era um direito que estava reservado só a algumas pessoas da sociedade. Foram os partidos políticos que apareceram e discutiram a possibilidade de ver todo cidadão daquela pátria, daquele país, participar ativamente na vida da sua comunidade. Portanto, os partidos políticos em estados de direito e em estados democráticos servem para colocar os cidadãos ao serviço da própria sociedade. Certo. Há pessoas que, de forma individual, não conseguem ou não têm a apetência de fazer alguma coisa para a sua comunidade, mas quando eles ingressam em partidos políticos, através das agendas dos partidos políticos, conseguem demonstrar o talento, conseguem participar na vida da comunidade. Ok. Os partidos políticos muitas das vezes organizam campanhas cívicas, por exemplo, Certo. contra a sinistralidade rodoviária. Certo. Muitas Limpeza. das vezes os partidos políticos promovem campanhas de limpeza, campanhas de arborização das comunidades. E então, aqui, a olhar para essas ações, né, de caráter social e filantrópica, os partidos servem para inculcar na cabeça das pessoas a consciência patriótica. Aqui o grande papel dos partidos políticos deve ser a promoção da consciência patriótica. Ensinar as pessoas que o país, a pátria onde nasceram, não vai ser construída por outras pessoas, mas é por eles, é por aqueles que nasceram naquela pátria. Tanto de forma geral, os partidos políticos Isso têm quer um dizer papel. que dá liberdade de expressão para a sociedade. Liberdade de expressão, de participação, Ok. de opinião. Certo. E nessa questão, né, a jovem, né, que às vezes não tem, vamos dizer, são ativistas, é isso, né? Sim, não, é neutro. Nessa questão ali, levanta tumulto, tipo, levanta tumulto, mostram algum descontentamento de certos partidos, a partir das suas redes sociais, vão citando a partir das cadeias televisivas, essa coisa toda. Essa liberdade quem dá é o partido. O ativismo, existe ativismo cívico, Certo. existe ativismo político. Quem reclama os direitos que estão a ser, por exemplo, massacrados, né, não salvaguardados, não comete nenhum crime. Ok. Mas existem balizas mestras para nos reivindicarmos. Por exemplo, eu sou ativista da Unicef, Certo. formado em competências familiares, por uma organização das Nações Unidas. Certo. Mas eu não, a forma de reivindicar, por exemplo, a falta de água no meu bairro, não é optando, por exemplo, por queimar pneus na estrada. Ok. Não é, por exemplo, recorrendo às redes sociais para falar mal do administrador, do presidente, do governador. Eu dirijo-me às instituições competentes, aquelas cuja responsabilidade de resolver o problema que eu identifiquei na minha comunidade deve resolver, e opino. Ok. E então aqui o ativismo não é nenhum crime, não é nenhum mal à sociedade. Ok. Mas é importante que esses segmentos da sociedade se organizem. Nós somos uma rede de ativistas, no nosso bairro identificamos falta, por exemplo, de energia. Certo. Vamos nos dirigir à instituição que resolve questões ligadas à energia e dissemos:
no nosso bairro, na rua Y, não tem energia, Ok. as pessoas têm capacidade de pagar, mas a empresa fornecedora da energia não está nem ali. Isso não é nenhum crime. Agora, há quem, por exemplo, na intenção de querer reivindicar o seu direito, acaba por cometer um crime de traição à própria pátria. Por exemplo, quem acha que no bairro não tem água e como forma de reivindicar, como forma de demonstrar a insatisfação, põe pneus acesos na estrada e as pessoas não podem circular. Ok. Queima, por exemplo, o Ok. único PT que o bairro tem. Esse não está a reivindicar com consciência patriótica. Ok. Quem ama a pátria protege, né? E aumenta mais um bocado nas Ok. conquistas que a pátria já tem. Não, às vezes, às vezes o cidadão age assim quando não há resposta da parte Das instituições afins. certo. Então ele vai agir dessa maneira com a intenção de chamar a atenção, de resolver o problema na qual ele quer ser resolvido. Existem muitos mecanismos de resolver os problemas. Aqui as nossas instituições, um pouco a olhar para a nossa realidade, elas estão em níveis. Certo. Se o problema não se resolve ao nível do bairro, ao nível da comuna, ao nível do município, ao nível da província, ao nível do país, certo, temos instituições internacionais. É preciso esgotar todas as possibilidades, todas as variáveis possíveis para resolver um problema concreto. Eu, por exemplo, não pactuo com a ideia de que se não conseguir resolver, por exemplo, o problema de compra de um chinelo por meu filho, ele, por exemplo, adote o comportamento de agressão física contra o pai. Okay. Aqui assemelha-se a isso. Quando os nossos tutores, os nossos encarregados de educação não resolvem o nosso problema por alguma incapacidade ou por não estarem a compreender o nível da nossa aflição, deve ser partir para a agressão física a solução para esse problema? Penso que não. Ok. Nós temos uma única escola no bairro, por exemplo. Certo. Precisamos de uma escola maior, porque aquela já não suporta o número de crianças que têm que frequentar aquela escola. E vamos reivindicando, vamos gritando, vamos exigindo que se construa mais salas de aula. E se não resolve o problema de construção de mais salas de aula, temos que destruir a escola que temos para forçar o governo a construir uma escola. Okay, vamos ter um problema pior. Se temos uma escola de 7 salas que não está a resolver, e partimos por partir a escola de 7 salas para forçar o governo a resolver, e se o governo não nos resolver o problema em tempo curto, ficamos com piores problemas do que tínhamos. Okay. E então aqui ainda que os problemas tardem a ser resolvidos, destruir os bens, o patrimônio público que temos, que já é exíguo, é escasso, certo, não é a solução. Ok. E nessa questão do gangsta, o que ele fez? É contra o patriotismo? É como? As manifestações que ele fazia não queimava pneu. Por exemplo, ninguém trabalha. Bater lata. Bater de panela. Conforme ele estava a gerir essa manifestação, ele se apresentava como ativista. Bem, o que o gangsta fez está a acontecer agora em Monze, em Moçambique. Ok. E, sabe, é empreendedor, é uma pessoa ligada ao negócio. Certo. Qualquer paralisação em termos de produção tem efeitos severos na economia. Certo. E então não se encoraja. Eu tenho estado a desencorajar na minha parte.